Olá, queridos do curso básico em Teologia, paz do Senhor Jesus para vocês, tudo bem? Queridos, nós vamos neste vídeo estar encerrando essa matéria que nós estamos estudando já há alguns dias, né? Profetas menores. E como nós já falamos no outro vídeo, vamos estar nos preparando já para a prova que será na segunda-feira próxima agora, em que nós estaremos aí aplicando para vocês a avaliação, tá? Então, mais uma vez eu reforço aqui para que vocês aí leiam o livro, estudem o livro, tá? Que está na mão de vocês aí. Assistam também os vídeos, né? Não são vídeos longos, são vídeos curtos que vai também ajudar a enriquecer o teu conhecimento aí, tá ok? Hoje nós vamos estar falando sobre o último profeta, o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele foi o qual selou, né, o Antigo Testamento, ou seja, encerrou o Antigo Testamento. E depois, né, vem a nova aliança. Então ele é o último profeta ali a selar o Antigo Testamento, que depois do profeta Malaquias, né, entra então o período de 400 anos em que Deus não falou mais através dos profetas, tá ok? E o profeta Malaquias, o seu nome, né, significa o mensageiro de Deus, tá? O mensageiro de Deus. Malaquias, ele apresenta no conteúdo do seu livro, nós podemos observar várias perguntas do povo para com Deus, né? Deus ali falando com o povo e o povo questionando Deus, tá? Desde o capítulo 1 até o capítulo 3, 4, ali até o capítulo 3, melhor dizendo, nós vamos ver o povo questionando, debatendo com Deus, né? Deus vai falar sobre o sacrifício que os sacerdotes estavam oferecendo a ele. O povo vivia numa frieza espiritual, num desleixo espiritual. O povo vivia, né, numa profanação das coisas santas, das coisas sagradas, podemos dizer assim. Deus então inicia ali falando com o povo de Israel através do profeta Malaquias a respeito, né, desse desleixo do povo com as coisas sagradas. Se você for ver no primeiro capítulo, Deus já trata da questão dos sacrifícios, né? A Bíblia diz que o povo estava trazendo, né, para Deus, os sacerdotes estavam trazendo para Deus sacrifício de animais coxo, manco, né, cheio de defeito. Então Deus vai questionar o povo ali, dizendo assim: olha, se vocês levarem isso para o governador de vocês, será que ele aceitaria da vossa mão um sacrifício de um animal coxo, manco, né? Então Deus, ele faz esse questionamento com o povo, tá? Se nós observarmos hoje, querido, nós não estamos vivendo, né, numa época muito diferente à época de Malaquias, porque se observarmos nos dias de hoje, estamos vendo que o povo, eles estão oferecendo para Deus qualquer coisa, né? O povo não estão mais aí com as coisas sagradas, não estão se importando mais com as coisas santas do Senhor, né? O povo muitas vezes hoje em muitos lugares vem para a igreja, né, mas vem de tudo qualquer jeito, de qualquer forma, não trazem mais o melhor para Deus, né? Parece que chegam já nos cultos, chegam na casa de adoração para adorar o Senhor, não tem um compromisso, não tem uma decência, né? Não tem ordem, tá? E trazem qualquer coisa para Deus como se Deus tivesse que receber tudo que eles oferecem a Deus, né? Hoje, se nós observarmos as músicas, né, os louvores de hoje, se é que podemos chamar de louvores, muitos dos que estão sendo cantados hoje nas igrejas, né, parece mais uma música mundana, né? Hoje você tem rock gospel, hoje você tem funk gospel, hoje você tem carnaval para Cristo nas igrejas, entendeu? E você tem tantas coisas tiradas lá do mundo, né, e que trazem para dentro da igreja como um sacrifício a Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa, querido, né? Deus não aceita esse tipo de coisa, são sacrifícios, né, que Deus abomina, e era isso que estava acontecendo na época de Malaquias, né? O povo estava levando os cordeiros, né, os piores cordeiros, né, aqueles que estavam mancos, aqueles que estavam machucados, aqueles que estavam
podemos dizer assim, com peste, eles levavam para Deus e o melhor ficava para eles, tá? E Deus não estava aceitando esse tipo de coisa, Deus já estava cansado, Deus diz que ele já estava enfadado com isso, né? E que não aceitaria mais esse tipo de sacrifício então da mão do povo. Nós temos que tomar muito cuidado, querido, eu deixo uma lição aqui para todos nós, temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos estar levando para a casa do Senhor, né? Temos que ter muito cuidado com aquilo que vamos apresentar ao Senhor, porque eu sempre digo uma coisa, querido, né? Principalmente na questão dos louvores, nós todos sabemos que Davi ele introduziu o louvor nos cultos, né, hebreus, nos cultos judaicos, com uma ressalva, com uma advertência, que todo louvor fosse apresentado unicamente, exclusivamente para Deus. Então era Deus que receberia o louvor. Tá? Então o louvor era para agradar a Deus e não para agradar o ser humano, né? Hoje nós encontramos pessoas que dizem assim, eu não gosto desse hino, eu não gosto daquele hino, porque esse hino é meio quadrado, esse hino é meio antigo, eu gosto de rock, eu gosto não sei do que, eu gosto de funk. Mas aí que surge a pergunta, querido, a música, o louvor é para agradar você ou é para agradar a Deus que recebe o louvor? Pense nisso. Então o povo está confundindo hoje, não é? Eles vêm para a igreja e trazem todos esses tipos de coisas, né, querendo que Deus aceite isso da mão deles. Era isso que Deus dizia aqui para os sacerdotes: eu não vou aceitar isso da mão de vocês, vocês querem que eu aceite isso, né? Esse sacrifício de animal manco, de animal coxo, de animal, né, cheio de defeitos, eu não vou aceitar, porque Deus, querido, Ele é santo, Deus exige de nós o melhor, Deus exige de cada um de nós o melhor, e tudo que nós fazemos não é para agradar a nós, tá? Tudo que nós fazemos na casa de Deus não é para agradar a nós, é para agradar a Deus, são ofertas que nós levamos ao Senhor, então precisamos levar o que é de melhor, ou o que melhor temos, né, para Deus. Falando na questão de melhor, eu abro um parênteses aqui para citar o exemplo daquela mulher, né, que chegou até Jesus e quebrou um vaso de alabastro. O texto bíblico vai nos dizer que aquele, né, unguento, ele continha nele o valor de um ano de trabalho, né, de um ano de salário de um trabalhador, melhor dizendo, né? E aquela mulher levou, e ali ela quebrou aos pés de Jesus. Alguém até criticou, né, dizendo assim que ela desperdiçou todo aquele dinheiro, né? Desperdiçou todo aquele dinheiro. Se você pensar hoje, querido, né, o que você tem de valor na tua casa que vale um ano de trabalho, né? Muitos hoje não têm esse valor, né? Muitos hoje não têm esse valor, e se tiver, para se desfazer dele, né, é muito difícil. Mas a mulher, ela praticamente levou então tudo, né, que ela tinha e depositou aos pés de Jesus, tá? Mas e por que ela fez isso? Porque ela sabia, ou ela considerava o próprio Jesus mais precioso do que aquele nardo que ela tinha, tá? Então quando você tem Jesus como prioridade na tua vida, quando você tem Jesus como algo mais precioso para você, então você não omite de levar uma coisa desse nível para ele, porque para você o precioso não é o nardo que você tem em casa, que vale um ano de trabalho, não, é Jesus o mais precioso. Então, sendo Jesus o mais precioso, nós devemos então levar o que temos de melhor para ele. E então essa mulher levou tudo que ela tinha, ela levou de melhor para Jesus. Então fica aqui esse ensino para nós, né? Fica aqui esse ensino para nós. Os sacerdotes estavam oferecendo para Jesus, né, todo tipo de cordeiro, né, manco, como eu já citei aqui, doente, e queriam que Deus aceitasse isso. Então Malaquias ele vai então manifestar aqui esse descontentamento de Deus, né, em formas das suas palavras proféticas ali para o povo de Israel. Outra coisa também é que Deus
disse ao povo que eles não estavam mais tratando ele como seu pai, ou não estava mais honrando ele como seu pai. E os sacerdotes, o povo vai perguntar, mas em que nós não estamos te honrando? Ou seja, querido, isso aqui era uma ingratidão, né? Porque Deus, ele tem sido muito bom para conosco. Deus, ele tem sido fiel para conosco. A palavra de Deus nos diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, né? Ele não pode negar a si mesmo. Então, querido, como nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, que é um mandamento bíblico, assim também nós devemos honrar a Deus, ser grato a Deus por tudo que ele tem feito por nós, né? E em terceiro lugar, Deus também vai falar com o povo a respeito, né, das ofertas e dos dízimos que eles estavam roubando. E Deus vai dizer para eles, né, vós me roubais nas ofertas, no dízimo. E eles vão perguntar para Deus, em que te roubamos, né? O homem sempre querendo questionar com Deus as coisas, como se ele fosse certo e Deus fosse o errado. E quando o povo questiona então a Deus, em que nós te roubamos, em que, não é, nós te defraudamos, então Deus vai dizer, nos dízimos e nas ofertas, tá? Vocês têm feito isso, vocês têm me roubado justamente aí. E nós sabemos, querido, que quando nós deixamos de ofertar, de dizimar na casa do Senhor, tudo para. Tudo para. Eu sempre tenho o costume de dizer que a igreja, ela não tem recursos de terceiro. A igreja, ela não tem recursos de político. A igreja, ela não tem recursos, né, de empresários aí que mantém a igreja. Não. A igreja, ela vive justamente dessas ofertas e dos dízimos, né? E ela anda, os trabalhos são feitos, né? Os missionários, eles são pagos, tá? Tudo com a doação das ofertas e dos dízimos. Se falhar aqui a obra de Deus, ela para. E era isso que Deus estava dizendo então para o povo de Israel. Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Há alguém, querido, que sempre vai questionar essa questão do dízimo. E muita gente vai dizer assim, mas no Novo Testamento não tem a lei sobre o dízimo. Você sabe por quê que os apóstolos eles não deixaram escrito literalmente, realmente, sobre a questão do dízimo no Novo Testamento? Você sabe por quê? Porque a igreja primitiva, ela tinha por costume de doar tudo e não só 10%. Você entendeu agora? A igreja, primitiva, ela tinha por costume de doar todos os seus recursos para os apóstolos, não é? E não somente o 10%. Tá? Agora, se você quiser doar tudo, não é, aos pés do Senhor, fica ao teu critério, não é? E por que você quer questionar então só os 10%? Que é o mínimo, né, que a Bíblia exige, tá? Que é o mínimo que a Bíblia exige. Então você não tem como você dizer que no Novo Testamento não existe, tá, essa questão do dízimo. Não existe, né, entre aspas, porque a igreja doava todos os seus recursos. É só você ler lá em Atos capítulo 2, ali você vê o segmento. A igreja doava todos os seus recursos. Então, se você quer seguir o Novo Testamento, deixa de dar então os 10% e dê tudo, assim como o Novo Testamento fazia, assim como a igreja do Novo Testamento fazia, não é? Então, querido, muita gente, eles querem pegar uma justificativa para não cumprir, né, com o seu dever, não cumprir com aquilo que a palavra de Deus nos diz, com aquilo que a palavra de Deus nos ordena, tá? Então, querido, né, esses eram o questionamento do povo para com Deus, tá? Era uma discussão, o povo querendo se justificar diante de Deus pelos seus erros. O homem, ele sempre tem essa visão de querer colocar sempre a culpa em Deus. Isso está desde o início, né, da Bíblia. O homem sempre querendo justificar os seus erros. Ao invés de ele confessar, ao invés de se humilhar e dizer que está errado e aceitar a correção de Deus, eles vão cada vez mais querendo questionar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Eu sou certo, né? Eu não sou errado, é o Senhor que está nos prejudicando, é o Senhor que está nos castigando. Era isso que o povo na época de Malaquias estava falando.
né? Eles viam como se não tivesse feito nada. E quando chega no capítulo 4, nós vamos ver então Malaquias profetizar sobre o grande dia do Senhor, né? Sobre o grande dia do Senhor. E ele vai falar, né, que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Ele vai falar que não vai ficar, né, nem raiz e nem ramos, né? Pedra sobre pedra que não seja ali destruída, derribada, né? Essa profecia, né, ela, podemos dizer assim, que ela teve o seu cumprimento, talvez não na questão total, mas ela teve o seu cumprimento em 70 anos depois de Cristo, tá? Quando ali o imperador, se não me foge a memória, Tito, se não me foge a memória, ele invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, né? E aí até o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando os discípulos saíam do templo junto com ele, né? E os seus discípulos chamando a atenção de Jesus para a arquitetura do templo, né? Eles ficaram tão admirados com a arquitetura do templo, e Jesus então profetizou ali, ou melhor, disse uma palavra para eles ali, que justamente respalda o que Malaquias está dizendo aqui no capítulo 4. Jesus disse assim: eis que eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E isso aconteceu 70 anos então depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e foi, né, destruída, desterrada, tá? Então essa profecia de Malaquias também aponta para esse acontecimento aí que aconteceu nesse ano 70 depois de Cristo, em que as tropas de Tito, né, o imperador Tito, invadiram ali Jerusalém e destruíram. Tá ok, querido? Então aqui só foi um breve resumo do livro do profeta Malaquias. Você pode depois estar, como eu já disse, lendo o livro, tá? E você vai ver mais claramente então aqui essa questão das profecias, né, que ele trouxe, quando ele fala também do mensageiro de Deus que prepararia o caminho do Senhor. Ele se refere a João Batista, né, que é aquele que veio realmente preparando o caminho do Senhor para o advento ali do Messias, né? Alguém precisava vir antes para poder preparar o caminho. Esse preparar o caminho aqui era na questão moral, né? O povo estava, né, como eu já disse aqui, o povo estava vivendo em uma região praticamente de trevas, podemos dizer assim, porque Deus não falava mais através dos profetas, né? O povo vivia no escuro. Eis a questão que então Mateus diz assim: o povo que estava na região das trevas viu raiar uma luz, né? E João Batista vem então preparando o caminho do Senhor, pregando arrependimento, né? Trazendo as leis morais ali para o povo, arrependimento de vida, de coração, né? Porque Jesus estava chegando, o Cordeiro estava chegando, o Rei estava chegando, o Messias estava chegando, né? Então esse mensageiro que ele fala aqui é justamente também referindo-se a João Batista, precursor de Jesus Cristo. Tá ok, querido? Então fica aqui esse pequeno resumo do livro do profeta Malaquias, tá? E você estude então o livro, reforço mais uma vez aqui, e na segunda-feira nós teremos então a prova, estaremos aplicando a prova, tá? Ali na sede, a partir das 19 horas, e você então estará sendo avaliado ali, tá? Vale então a pena estudar para que você adquira ali uma nota boa, né? Tá? Em nome de Jesus, tá ok? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu ministério, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima matéria, se Deus assim nos permitir.